nós estamos observando desde o início do pregão, desde o pregão da madrugada na soja em Chicago, altas que vão sendo presenciadas nos negócios neste momento. Essas altas chegaram a ficar ali em torno de 1% de elevação, fazendo com que muitas posições voltassem para a marca de $12 o bushel. De acordo com o que foi apurado pela equipe do Agricultura BR, isso ocorre principalmente por conta das perspectivas, né, expectativas em relação a novos cortes nas estimativas de produção aqui no Brasil, essa é uma das questões, e também o que se espera no próximo dia 28 de março, quando o Departamento de Agricultura norte-americano traz uma atualização em relação à ocupação de áreas nos Estados Unidos, com soja, milho, algodão, trigo, enfim, as culturas que vão ser trabalhadas na próxima safra, campanha 2024-2025. Por falar em campanha 24-25, hoje mais cedo o Departamento de Agricultura norte-americano também confirmou vendas de 120 mil toneladas para destino não declarado. Essas situações que eu citei fazem com que soja suba, tenha um dia positivo no dia de hoje. E para falar sobre este tema e também as expectativas que nós temos aqui em relação ao Brasil de comercialização, de venda de soja, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, que participa conosco nesta edição. Cristiano, uma alta boa, interessante hoje, nesta quarta-feira, para a soja em Chicago. Como é que você avalia esse momento, né, no qual soja volta, né? Semana passada tivemos isso, nesta semana estamos tendo de novo, soja voltando a ficar ali, margeando os $12 o bushel. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite para estar aqui contigo nesta quarta-feira. Pessoal, vejo que essa movimentação da soja no dia de hoje, ela se reflete muito diante de um movimento que já é consistente nos últimos dias. A soja bateu suas mínimas de 3 anos ao final de fevereiro, e de lá para cá nós temos encontrado suporte ao mercado, um suporte que vem dos fundamentos, que mostram aí que a safra brasileira realmente vai ser menor do que os atuais números do USDA. Nós estamos observando, depois de um momento de produtividades melhores no Brasil, as áreas mais tardias já voltando a ter áreas um pouco mais baixas, áreas principalmente por pragas, doenças que estão em intensidade bastante grande, algo causado aí pela diversidade de épocas de plantio que tivemos nesse ano. Temos aí também o fotoperíodo, né, essas áreas mais tardias respondendo pior, o que já era esperado quando essas áreas ficaram atrasadas. Então, temos fortes no Brasil. Temos também, por outro lado, uma demanda que tem se mostrado mais consistente do que observada em janeiro e fevereiro. O último mês, agora, em março, a gente tem visto o interesse de compra maior da China e, inclusive, elevações dos preços da soja lá no mercado interno chinês. Isso também tem se mostrado presente no mercado de farelo, um mercado um pouco mais aquecido por lá nos últimos dias, e também estamos vivendo reflexos de altas nos óleos vegetais, que em grande parte são capitaneados por altas no óleo de palma, que é o principal concorrente do óleo de soja. E destacaria ainda mais, Fabiano, que Chicago vem subindo, ficou um pouco mais lateralizado no começo da semana, agora voltando a subir, mas o que mais me chama a atenção realmente são as altas dentro do preço aqui no Brasil. Os preços nos portos já voltando a buscar a casa dos R$130, o interior, o produtor está encontrando propostas melhores para sua negociação, o interesse de compra das empresas também é maior nesse momento, e todo esse cenário de Chicago mais sustentável, dólar permanecendo perto ou até acima dos R$5, e esse interesse de compra, seja do mercado externo, como também dos nossos originadores locais, vem trazendo um cenário bem melhor aos preços do que tínhamos ao final de janeiro e do que tínhamos ao final de fevereiro. Muito bem, Cristiano. Cristiano, e a gente comentou aqui, nós estamos com uma agenda, aliás, esta quarta-feira precisamente, ela tem expectativa em relação a confirmar duas questões da economia. Nos Estados Unidos, manutenção de taxa de juros, aqui no Brasil,
a expectativa é de um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. Vamos ver se isso se confirma. Mas falando de expectativas, nós temos uma interessante que é em relação às áreas, aquele relatório que vai trazer áreas no próximo dia 28 de março lá nos Estados Unidos. Esses números podem ser muito diferentes ou trazer algum distanciamento daqueles últimos que o Departamento de Agricultura norte-americano tem apontado, Cristiano, no seu entendimento? Podemos esperar surpresas, sim, Fabiano. Primeiro, pelo tipo de metodologia usada nos dois levantamentos, né? Enquanto o levantamento do Outlook Forum é baseado totalmente em análises estatísticas e da equipe do próprio USDA, né? A equipe de analistas do próprio USDA, o relatório de março ele já é chamado de intenção de plantio, porque é um levantamento realmente feito com base no levantamento, na pesquisa com produtores. E nós sabemos que a relação entre os preços da soja e do milho, ela veio melhorando um pouco nos últimos dias para o lado do milho, mesmo que ainda seja uma relação favorável à soja. Então, isso pode gerar aí um sentimento de uma área não crescendo tanto para o lado da soja desse ano. Um outro fator é também aquela velha conhecida preferência do produtor norte-americano pela cultura do milho. Eu diria que dentro do cenário atual, podemos sim esperar algumas mudanças, não muito grandes nesse relatório de março, mas destacaria que o próximo relatório, o relatório de junho principalmente, que aí já traz a área plantada efetiva, esse é um relatório que muda e muda muito do histórico que são o Outlook Forum. Normalmente o expressa os seus levantamentos muito otimistas em relação à oferta de soja e depois vem cortando essa oferta. Em 2023 isso ficou muito claro, o corte de junho foi um corte muito grande na área plantada. Então, para esse relatório de março, podemos esperar mudança sim pela diferença de metodologia, mas diria que para junho é onde as principais mudanças acontecem. Cristiano, e agora falando a respeito do que a gente já conversava, inclusive com alguns colegas seus da Pátria, sobre a expectativa de altas para a soja, né? Quando a gente fala disso, fala do ambiente internacional e claro que fala aqui do Brasil também. O Brasil tem o efeito da melhora da soja em Chicago, os prêmios nos portos têm mostrado um cenário mais animador e o dólar, ainda que tenha algumas variações, ele vai se mantendo ali acima de R$ 5. É um momento interessante para a comercialização de soja, Cristiano, tão bom quanto o da semana passada, por exemplo, que teve um grande volume de vendas? Eu diria que o momento nessa semana ele até é um pouquinho melhor, né, Fabiano? A gente tem visto que da semana passada para cá as referências de preços na maior parte do Brasil, para não dizer todo o Brasil, são melhores. Então, na nossa visão, sim, o produtor tem que realmente aproveitar esses ganhos recentes para ampliar os negócios, especialmente aqueles produtores que venderam muito pouco lá atrás, muito pouco antes das quedas, e que têm compromissos mais imediatos. 30/3, esse tem muito pouco o que esperar daqui para frente. 30/4 também é importante ir fazendo a média de vendas, porque a gente lembra sempre, né? As altas, elas demoram muitas vezes para se consolidar. Nós tivemos aí 20 dias de suporte em Chicago, dólar e prêmio, para ter altas aí médias de R$8 na base Brasil. Esses mesmos R$8, quando o cenário se inverte e vem para baixo, a gente pode ter em 3, 4 dias todas essas quedas. Então, realmente, o mercado é muito dinâmico na queda e, às vezes, vai trabalhando ali em escadinha nas altas. Então, realmente, as altas, eu sei que não são preços dos sonhos, especialmente para o produtor que não está tendo aqueles bons índices de produtividade. É difícil, está com margem apertada, mas é importante ir fazendo média e aproveitando o atual cenário para fazer mais negócios. Para quem já conhece essas ferramentas e já tem praxe de uso, pode-se pensar também em derivativos aliados a essa venda, né? Já que existem sim alguns sinais de que Chicago pode acumular mais altas, até em função aí desses posicionamentos de fundos que ainda permanecem muito vendidos e que nos últimos dias começaram a recomprar essas posições. Isso pode puxar Chicago mais um pouco e mesmo vendendo agora o produtor ainda participar desses ganhos. Cristiano, falando também a respeito deste mês de abril, né, que é onde você tem produtor rural
com muitas parcelas, muitos vencimentos vindo durante o mês de abril, e um cenário no qual nós estávamos acompanhando a soja com preços muito deprimidos, produtor com uma sinalização de vermelho, até com risco de endividamento, que ainda existe muito alto por parte desse produtor. Esse cenário que a gente vê agora, nesta semana, na última semana, ele traz um alívio para as posições que nós temos para o mês de abril em relação aos vencimentos, em relação à gestão de vendas da soja, para aquele produtor que não teve talvez um planejamento mais adequado lá no começo da safra, não vendeu no começo da safra, não teve aquela situação de aproveitar melhores preços? Fabiano, perfeita a palavra que você usou para esse cenário. Um alívio, um alívio. Realmente a gente sabe que não é o preço dos sonhos, né? Não é um preço assim que enche os olhos do produtor nesse momento, mas temos que admitir que realmente foi uma melhora importante. Nós tivemos várias regiões negociando bem abaixo dos R$ 100. Hoje essas mesmas regiões já têm propostas melhores. Então o mercado deu esse alívio e é isso que realmente traz sentido de compor os seus custos, em especial para março e abril. Realmente tem que aproveitar esse momento. Ele não precisa vender todo o seu volume numa vez só, né? Mas é importante ir parcelando suas vendas, aproveitando esses ganhos para ir fazendo negócios e aproveitando esse alívio para melhorar essa composição de custos aí para abril. Mas realmente eu diria que a palavra é essa, um alívio ainda não é um socorro total ao produtor. A margem ainda segue muito apertada, mas o alívio veio com certeza. Cristiano, para a gente continuar conversando aqui a respeito, a gente colocou até ali um caractere em relação ao mês de maio. Talvez em maio também se tenha algumas posições em relação a fechamento de preço aqui no Brasil mais interessantes até do que nós estamos vendo agora, pelo menos em linha de tendência? Olha, Fabiano, maio já é um mês em que entram vários fatores novos no mercado, que podem ser positivos, mas também não podemos dizer que não temos que olhar para o lado negativo. Maio nós já estaremos em plantio da safra norte-americana. A tendência é de uma área maior, talvez que não chegue a mais de 1 milhão de hectares, como o Outlook Forum colocou em fevereiro, mas uma grande tendência sim de uma área maior nos Estados Unidos. E em maio a gente já começa a ter uma presença muito significativa do mercado climático americano. Então ele costuma sim trazer oportunidade. Não podemos dizer que exatamente em maio é o mês que a oportunidade virá, porque muitas vezes o clima americano ele se complica dali para frente. Às vezes eles têm um plantio e depois começam a sofrer durante o desenvolvimento. Eu diria que maio é um mês de risco, porque é o mês onde a gente estará com fatores novos no mercado. É claro que lá em maio, essas quebras brasileiras vão estar mais confirmadas, pelo que a colheita vai estar já em fase final aqui no Brasil. Mas temos que levar em consideração que também estaremos em fase inicial do plantio nos Estados Unidos, do desenvolvimento da safra americana, e o mercado é muito reativo, principalmente na ponta Chicago, ao desenvolvimento da safra americana. Então, assim, se não tivermos um problema climático já no começo da janela, o mercado tende a ficar mais pressionado do que está hoje. E esse é um ponto de alerta ao produtor que está esperando para fazer negócios mais intensos a partir de maio apenas e não aproveitar o momento agora, nesse final de março.